Olá, queridos, graça e paz, tudo bom com vocês? Nesse momento, né, com mais um Fala aí, Pastor, onde iremos aprender um pouco sobre a chatice, né, do evangélico. Mas antes de darmos início aí a esse vídeo aí, a essa comunicação aí com vocês, eu queria agradecer, né, a receptividade aí dos irmãos que têm assistido alguns vídeos e têm compartilhado essa mensagem, têm deixado algum comentário lá. Isso tem servido de feedback aí para que a gente esteja sempre melhorando aí a comunicação com vocês, e eu fico muito feliz. Então, em especial, eu queria agradecer a um irmão irmão Bill, eu chamo ele assim, irmão Severino, que é um senhor de idade, onde esse senhor, ele lê a Bíblia todos os dias. É a lembrança que eu tenho dele, de uma pessoa que todo dia lê a Bíblia, todo dia está sempre estudando a Bíblia. E eu achei muito interessante que ele mandou pela minha mãe, né, a cobrança de que domingo passado eu ainda não tinha colocado a mensagem, porque eu tenho tentado não estabelecer um horário para que não fique para que gere aquela obrigação daquele horário assim especificamente, mas eu tenho determinado dias, eu tenho determinado que iremos postar mensagens novas nas quintas e nos domingos. Eu tenho tentado colocar no período da manhã, mas eu achei muito interessante aquilo e eu fiquei muito feliz, porque tem gerado uma expectativa nas pessoas de receber a palavra de Deus, de ouvir mais uma mensagem, de ser mais abençoado por mais uma mensagem. Então eu fico muito feliz, e na medida do possível, sempre que eu lembrar, eu vou estar agradecendo a algumas pessoas especificamente nos vídeos, porque também isso serve de encorajamento, né, para que as pessoas também estejam sempre compartilhando. E saiba, querido, cada comentário que você coloca eu leio, cada aconselhamento que você dá eu levo em conta, porque o meu objetivo é fazer com que aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor tem confiado a mim, ele venha ter cada vez mais um alcance maior. Então, queria agradecer muito ao seu Bill, que me mandou aquela mensagem por meio da minha mãe. E saiba, queridos, que o desejo de Deus é que a palavra de Deus ela sempre tenha um alcance cada vez mais direcionado pelo Espírito Santo. Então, com o nosso Fala aí, Pastor, hoje iremos aprender um pouco sobre a chatice do Evangelho. Então, para darmos início, eu queria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Abre lá em Hebreus 12, versículo 14, que vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu tenho percebido nesses últimos dias que, infelizmente, nas nossas defesas de opiniões, cada vez mais tem surgido uma geração de pessoas chatas, uma geração de pessoas que se tornaram evangélicas, e no lugar de entender que são grandes embaixadores da paz, que são aqueles que têm que procurar sempre ser aquele conciliador da paz no que depender dele, é claro, mas tem se tornado cada vez mais chato, sabe? E a gente tem que ver o que é que o Evangelho tem produzido em mim, o que é que o Evangelho tem produzido em nós. Será que eu me tornei uma pessoa mais chata? Será que as pessoas, quando olham para mim, fazem: cara, tu era bem mais feliz quando tu não era evangélico, e agora depois que tu aceitasse a Jesus, virasse crente, né? Assim eles falam, entrasse para a lei de crente, se tornasse uma pessoa chata. E eu tenho tido muita preocupação com essa percepção também que as pessoas têm tido daquilo que o Evangelho ele tem produzido em nós. E uma das marcas do Evangelho é boas novas, é aquilo que muda, é aquilo que transforma, é aquilo que de bom ele tem feito em nós. Então temos que aprender também que uma das marcas daqueles que foram transformados por Cristo é a capacidade e a habilidade de procurar sempre, no que depender de nós,
viver em paz. Existe um ditado antigo que é atribuído, né, a Flávio Vegetio, eu acredito que seja assim que fale o nome dele, se não for, os irmãos me ajudem aí, mas ele falou assim, que se queres paz, prepara-te para a guerra. Essa frase ele era um romano, né, que acredito que do 4º ou 5º século. Mas será que isso tem que ser aquilo que vai pautar as nossas vidas? Porque muitas vezes, só pelo fato de discordar de nós, muitas vezes a gente tem entrado em atritos, em discussões, em ofensas, e temos se ofendido tanto, muitas vezes na internet, muitas vezes nos expondo de certa forma, e as pessoas olham assim, cara, se vocês são evangélicos e vivem nessa discussão, nessa arenga, nessa briga, eu não quero ser evangélico desse jeito não, porque muitas vezes há muito mais respeito entre pessoas que não são evangélicas do que entre pessoas evangélicas, sabe? Porque a habilidade daquele que é inteligente é aprender a discordar sem ser sempre discordante. E muitas vezes as pessoas são do contrário de tudo. Se você disser que o céu é azul, ela vai dizer não, o céu é vermelho, e vai gerar toda uma discussão em cima disso. E em Hebreus 12 fala bem claro para nós, o 14, seguir a paz com todos. Esse todos fala da totalidade, seja ele evangélico ou não. E a santificação está falando de algo que tem que andar junto, e muitas vezes priorizamos tanto a nossa santificação que não estamos vivendo em paz com os nossos irmãos. Temos que entender que o crente ele está passando por um processo de santificação e não de chatificação. Precisamos entender que as pessoas têm o direito, inclusive, até de errar. As pessoas têm o direito, inclusive, até de pecar. E muitas vezes temos que entender isso. E muitas vezes temos até que permitir muitas vezes que as pessoas andem com suas próprias pernas e que entendam que elas têm o livre-arbítrio para decidir o curso de suas vidas. Se lhe é pedido uma opinião, beleza, você vai lá e expõe. Mas se não é, cara, para de ser chato muitas vezes. E muitas vezes essa chatice, nós temos sido repelentes de Deus nas pessoas. As pessoas não têm prazer de estar conosco, as pessoas não têm prazer de ouvir aquilo que a gente fala, porque a gente é do contra em tudo, tudo é pecado, tudo é errado. Não, cara, para com isso. Se você não conseguir ganhar por amor, você dificilmente vai conseguir ganhar pela força. A história nos mostrou isso, a história dos reis de Israel nos mostrou isso, que toda conversão forçada nunca dura por muito tempo. Então precisamos entender isso. Se você volta lá um pouco para Romanos 12, versículo 18, você vai ver lá: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, nem sempre será possível. Às vezes vai ser necessário a guerra, sim. Às vezes vai ser necessário um atrito, sim. Às vezes vai ser necessário uma discussão, uma conversa, algo mais enérgico, sim. Mas nunca será a primeira opção, porque no que depender de vós, se possível, tende paz com todos. Note que a guerra não é o primeiro recurso, é um dos últimos, porque numa guerra, querido, não tem lados vencedores. A gente precisa entender isso. E até aquelas atrocidades que são cometidas em nome de Cristo é algo que tem voltado aos poucos ao longo dos tempos, e isso tem me assustado. Será que o fato de eu ser cristão, será que o fato de eu acreditar nos princípios da Bíblia, isso me dá o direito muitas vezes de agredir quem quer que seja que pense o contrário? Então o crente chato, geralmente ele vai viver em guerra. O crente chato, geralmente ele vai viver em confusão. O crente chato, geralmente vai ser uma pessoa que vai morrer só e que não vai ter nem aquelas pessoas, né, que vão carregar o seu caixão em momento de felicidade. Sabe? Porque viveu uma vida assim, em contradição com todo mundo. Lá em 1 Pedro, você avança um pouco sua Bíblia, e com isso a gente já vai caminhando para o fim. Lá em 1 Pedro 3,11, você vai ver uma passagem muito interessante. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, guerreie por alcançá-la. Esforce-se
por alcançá-la. Empenhe-se por alcançá-la. Se nós temos que viver em constante guerra, é para que a paz seja estabelecida. Isso é algo que o crente chato ele nunca irá entender. Que ele foi chamado por Deus para que o reino de paz seja estabelecido. Então nós temos que entender, queridos, a viver em mais unidade, mesmo na divergência. Mesmo que a gente não concorde em tudo, mas existem coisas que a gente tem discordado tanto, e são coisas que muitas vezes não vai determinar a salvação de ninguém, não vai levar ninguém nem a céu nem inferno. Queridos, temos brigado tanto por opiniões políticas. Queridos, temos brigado por tudo. Pela placa da igreja, pelo que eu acredito, se um quer assim, outro quer, aí já começa uma discussão. Temos que viver em paz, temos que aprender essa habilidade em paz, porque existe uma frase muito também atribuída, se não me falha a memória, a Martin Luther King, que aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como peixes, mas não aprendemos a viver junto como irmãos. Então temos que aprender, queridos, o que diz lá em 2 Coríntios 5, 20, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos que entender que embaixadores representam um reino. Embaixador está representando alguém. E eu não acredito, queridos, que o reino de Deus, ele é um reino de guerra. O reino de Deus, ele é um reino de confusão. O reino de Deus, ele é um reino de desunião. Eu não acredito nisso. Então temos que aprender que a guerra pode ser até necessária em alguns casos, mas ela precisa ser o último recurso. Nós temos que nos esforçar de todas as formas para que a guerra não seja necessária, para que a paz sim, ela sempre seja estabelecida. E se nós como irmãos não aprendermos a viver em paz, o que esperar daqueles que estão lá fora? Sabe, o mundo tem olhado para nós, as pessoas lá fora têm olhado para nós e espera em nós mais coerência com o discurso de paz que pregamos. Que a gente entenda, queridos, que a gente venha a viver esse reino que o Senhor espera para nós, que é um reino de paz. Sabe? Então, queridos, que essa palavra ela venha ter um alcance direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus seja aquele que nos governe. Que a palavra de Deus seja aquilo que determine as nossas ações. Então, queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que você viva em paz, que o nosso amigo Espírito Santo esteja sempre fluindo em você. Então, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.